Marcos, capítulo 9. E ele disse-lhes: Na verdade eu vos digo, que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os conduziu à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias, com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. Porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só Jesus. E, enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem as coisas que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntam, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E, respondendo ele, disse-lhes: Na verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas, e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E, ele aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: O que interrogas com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração sem fé! Até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se, espumando. E perguntou ao seu pai: Há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse: Desde criança. E muitas vezes isto tem lançado no fogo, e dentro da água, para o destruir, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E o espírito gritou, e agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: Ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: Este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E, tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que nenhum homem soubesse isto. Pois ele ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo. E, após ser morto, ele será ressuscitado ao 3º dia. Mas eles não entenderam este discurso, e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum. Estando na casa, perguntou-lhes: O que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se, e chamando os 12, disse-lhes: Se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos, e o servo de todos. E ele tomou uma criança, e a colocou no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes:
Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse, não o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que ele fosse lançado no mar. E, se a tua mão te ofender, corta-a, melhor entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E, se o teu pé te ofender, corta-o, melhor te é entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. E, se o teu olho te ofender, arranca-o, melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!